A cúpula da Amazônia, realizada em Belém, capital do Pará, foi encerrada na última quarta-feira. O evento reuniu presidentes e ministros dos diferentes países compreendidos pela região da floresta, além de países que financiam o Fundo Amazônia, como França e Noruega. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Raimunda Monteiro, ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e secretária adjunta do Conselhão. Professora Raimunda Monteiro, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa. É um prazer também nós podermos conversar um pouco, né, sobre esses acontecimentos, né, de Belém, de Santarém, visita do presidente Lula a Santarém, né, e podermos trazer um pouco, né, uma avaliação a partir de lá, né, a partir de um ativismo amazônico, né, que a gente vem aí desenvolvendo há alguns anos. Pois bem, a Cúpula da Amazônia foi encerrada com várias iniciativas e desdobramentos muito importantes, porque ela reuniu presidentes aí cobertos, países cobertos pela nossa Amazônia, mas também trouxe representantes de fora também da ONU, de países com florestas tropicais. Queria ouvir a senhora desse momento tão importante da realização desta cúpula, porque ela traz novos horizontes à COP, que será realizada no Brasil em 2025. Queria lhe ouvir. Olha, Cosmo, a cúpula foi, digamos assim, uma primeira síntese de uma mobilização, né, tanto social como dos acadêmicos, de gestores comprometidos e envolvidos no tema da sustentabilidade, que vinha acontecendo no Brasil desde a campanha presidencial de 2002, né? Uma mobilização intensa e da parte brasileira, né? E com a realização da cúpula presidencial, já nos primeiros 6 meses do governo do presidente Lula, nós tivemos aí um encontro de protagonismos governamentais e de movimentos sociais, e também das agências multilaterais, né, que construiu uma síntese que eu considero assim, que é um marco, assim, olhando uma perspectiva mais dos últimos anos, um marco desde 2009. Né? Temos aí, então, 13 anos que nós não tínhamos uma oportunidade de um encontro de diálogos, né, e de sinalizações, né, de instrumentos de cooperação que vão fazer a diferença nos próximos anos. E, professora, aproveitando que você já trouxe esses lugares de acordos, eu queria trazer uma informação que foi debatida lá na cúpula, que é sobre o entendimento de todos os países onde a Amazônia Legal se encontra, o entendimento de que não é possível, não é permitido por todos esses países que a Amazônia seja desmatada ao ponto de um não retorno, né? Essa fala do não retorno foi destacada pela ministra Marina Silva e eu queria lhe escutar como da região, como que a senhora percebe esse compromisso de todas as nações, desse entendimento de não permitir que a Amazônia chegue ao desmatamento num ponto de não retorno. Olha, Ana Rosa, é muito interessante, embora haja divergências, né, no meio científico sobre o tal ponto de não retorno, né, vários estudos, né, também mostram que a floresta tropical ela tem uma inter-relação muito forte, amazônica, muito forte, com o aquífero, né, o aquífero alter do chão, que daria uma capacidade de resiliência a essa floresta, digamos assim, maior do que pensamos. Porém, né, é evidente as taxas de desmatamento que nós vimos, né, no início dos anos 2000 e agora, nesse período aí do último governo, né,
que elas realmente chegaram a pontos a índices insustentáveis, né, com o avanço do desflorestamento acompanhado da destruição de recursos hídricos superficiais, né, porque o desmatamento, se é para fazenda, se é para a produção de soja, na medida que desmata as matas ciliares dos pequenos rios, dos igarapés, você tem o desaparecimento, né, dessa rede hídrica superficial e um princípio mesmo de desertificação, né, de desertificação. Você tem microclimas na Amazônia, né, em que o regime de chuvas já mudou completamente em 10, 15, 30 anos. Né? Hoje, quando a gente pensa em reflorestar na Amazônia, tem que vir junto a preocupação de como irrigar as plantações. Né? Como irrigar? Você vai, mesmo as roças, as plantações de subsistência, os cultivos agroecológicos, agroflorestais, hoje dependem muito e decisivamente, né, de sistemas de irrigação, porque houve uma mudança substancial nesses microclimas que já são, digamos assim, que já chegaram ao não retorno, né, do ponto de vista de regime de chuvas, né? Então foi muito pertinente essa abordagem para este encontro, né, porque se constituiu uma visão unificada, né, dos 8 países sobre digamos, uma perspectiva sistêmica. Né? A grande bacia amazônica, ela é um sistema hidrológico, né, que afeta todos os países da cuenca, né, da bacia. O que acontecer em um rio vai afetar os outros, e assim como as florestas e a biodiversidade, as dinâmicas ecológicas dessa biodiversidade. Né? Muitas espécies da fauna aquática, né, e muitas espécies da fauna do grande bioma amazônico e os outros biomas que convivem. Né? Nós temos cerrado na Amazônia, nós temos cerrado no Amapá, nós temos cerrado no oeste do Pará, né? Nós temos ilhas de outros biomas dentro da Amazônia que convivem ecologicamente. Então, assim, foi muito pertinente e eu listei 8, destaquei 8 ações que foram pactuadas, né, pelos países que eu considero que são muito promissoras nessa ideia de uma gestão, né, do bioma de forma continental, né, e as providências sistêmicas para que o ponto de não retorno não venha a ocorrer. E, professora, para além da cúpula da Amazônia, e uma frase do presidente Lula chamou muita atenção, quando ele vem falar que a floresta é um canteiro a ser cultivado e não desmatado. Mas, para além da cúpula da Amazônia, a presença do presidente Lula, junto com outros chefes de estados, ele também aproveitou e fez algumas visitas no Pará, junto com alguns ministros. Queria lhe ouvir também sobre essa visita em Santarém, teve visita também a Santarém. Queria lhe ouvir como que foi esse trabalho aí tão intenso para além da cúpula da Amazônia no Pará. Ei, Cosmo, eu entro já, mas eu vou destacar ainda assim, algo que tem a ver com as decisões da cúpula, mas que conectam com a visita do presidente Lula a uma universidade interiorizada, né, no coração da Amazônia, que é o encontro do rio Tapajós, né, que é um rio que nasce aqui no Planalto Central, né, e que se encontra com o rio Amazonas, lá em Santarém, onde o presidente Lula foi. Tá? Eu vou pontuar aqui rapidinho 8 pontos, só citando. A cúpula decidiu por políticas integradas, né, continentais, na Amazônia continental, por uma coordenação regional de políticas e do diálogo entre governos e sociedade civil. A cooperação na gestão dos recursos naturais, mas para além das florestas tropicais amazônicas, né, envolvendo
o Congo e a Indonésia. Uma política internacional global de florestas tropicais. A necessidade da troca de experiências em todos os níveis, produtivos, tecnológicos, né? Um painel intergovernamental técnico-científico amazônico, agenda estratégica de cooperação amazônica e Sul-Sul, um fórum de cidades amazônicas com foco na eliminação dos plásticos, né? E uma rede de inovação e difusão tecnológica na Amazônia, que é aí que eu gostaria de conectar com a pergunta que você me fez, Cosmo. A Universidade Federal do Oeste do Pará, ela foi criada em 2009 na política de interiorização e expansão do ensino superior no Brasil, né, que criou, agora eu creio que umas 20 universidades, né, interiorizadas, e a UFOPA foi a primeira que o presidente Lula criou lá em 2009. Tá? Essa universidade hoje tem 8.000 estudantes, já formou 7.000 profissionais nas áreas estratégicas para um desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Biodiversidade e florestas, ciência e tecnologia das águas doces, né? A única universidade nova que tem uma especialização na formação de profissionais para o manejo de águas doces, né? Na Amazônia, poucas no Brasil. Ciências da saúde, ciências da sociedade, que pensa gestão pública e desenvolvimento regional, por exemplo, para a Amazônia, né? Um instituto de ciências da educação voltado também para especificidades amazônicas, um instituto de engenharia e geociências, né? Que também estuda a Amazônia. Isso está lá. E nós podemos nos orgulhar de sermos talvez a universidade mais inclusiva do ponto de vista étnico-racial do Brasil. 10% dos nossos estudantes e das nossas estudantes são indígenas, 5% quilombolas. Ela já nasceu com processos seletivos especiais para esses povos, né? Nós temos indígenas estudando e já se formando em ciências atmosféricas, né, em geologia, em direito, em engenharia física, né, além de indígenas que estão já fazendo pós-graduações. Então, assim, é uma universidade que nasce com Reúne, inspirada e voltada e vocacionada já, né, para produzir conhecimento voltado para uma outra rota de desenvolvimento para a região. E ela está lá. Então, assim, foi muito gratificante receber o presidente Lula, que proporcionou isso, né, com uma visão já lá no seu primeiro e segundo governo, de que tinha que investir na produção de conhecimento dentro da Amazônia, né, para que nós pudéssemos criar as bases para um desenvolvimento sustentável lá. Conversamos com a professora Raimunda Monteiro, que é ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará e secretária adjunta do Conselhão. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um prazer escutá-la. Obrigada, Cosmo. Obrigada, Ana Rosa. Tá? Também foi um prazer para nós podermos falar um pouco da cúpula, né, e da visita do presidente Lula à nossa universidade, lá no Tapajós. Abraço. Obrigada.